Esse aqui é o meu relato após 30 dias usando bomba. Já fazem alguns anos que eu comecei a usar o suco e eu lembro perfeitamente de cada sensação que envolvia as primeiras aplicações. A ansiedade, o suar frio, a tremedeira, tinha muito medo envolvido antes de cada shot. Só que antes de eu usar, eu treinei por 5 anos completamente natural e eu saí dos 55 quilos para 98 quilos. E hoje, além de te contar, eu quero te mostrar o que acontece no seu corpo após 30 dias usando o suco. Ou usando bomba, como você preferir. Se você for reparar, cara, é muito mais comum as pessoas falarem sobre esteroides hoje em dia, porque atores, influenciadores, personalidades da televisão, todos falam e usam. Todos, além de usarem, falam um pouco sobre o uso. A real é que a rapaziada parece ter descoberto o caminho das pedras douradas, né? E a verdade é que a gente até conhece os efeitos colaterais, mas o quão sérios são esses efeitos colaterais? Você já parou pra se perguntar? E talvez você não saiba, mas lá na G Suplementos, o cupom Léo Araújo te dá um descontaço, cara. Você consegue comprar suplementação direto da fábrica, com preço muito mais justo, porque não tem lucro de revendedor, de lojista, e lá o nosso whey é de 1 kg, beleza? Então gsuplementos.com.br para reabastecer sua suplementação do mês e usa o cupom Léo Araújo para ganhar mais desconto, beleza? Já pensou poder levar para casa 5 das camisetas mais tecnológicas para treino, pagando menos que R$170? Os tecidos são todos de dry, ajustam ao corpo. Com o cupom Léo Araújo você tem 10% de desconto no site todo da Alpha. Fato engraçado, e eu queria a sua opinião nesse momento para saber se você concorda comigo. Me conta se com você foi assim também, porque a minha primeira aplicação, quem fez foi um amigo e no dia ele tava tremendo muito mais do que eu mesmo, cara. E eu já tava com medo, porque eu nunca tinha passado por esse processo antes, né? Me conta aqui embaixo, como é que foi contigo a sua primeira vez? Então, eu já competi algumas vezes e normalmente demandam alguns ciclos até que você conclua esse objetivo. É óbvio que isso não é uma regra, mas na maioria das vezes isso acontece. O meu primeiro ciclo, assim como eu acho que o primeiro ciclo de quase todos os iniciantes aí, girava em torno de 1 bujão de texto. Na verdade, alguns bujões, 2 bujões de texto para ser mais exato. A testosterona, ao contrário do que muita gente pensa, ela é produzida pelo nosso corpo de forma natural. O que nós aplicamos seria a sua versão sintética, entende? Quando você faz o uso e seus níveis hormonais começam a subir, o seu corpo ele entende que ele precisa passar por um processo de autorregulação. E é aí que os problemas começam a surgir normalmente, tá? Dá uma olhada nesse estudo aqui. Eles separaram 43 homens em 2 grupos diferentes. E no primeiro grupo, eles aplicaram 600 mg de testosterona. Já no outro grupo, eles fizeram aplicações também, só que eles estavam aplicando nada mais do que placebo. E eles pegaram esses 2 grupos e dividiram novamente entre outros 2 grupos, entre os que treinavam e os que não treinavam. 10 semanas após, eles tinham dados suficientes para comparar os resultados, né? E foi exatamente isso aqui que eles encontraram. Quem estava aplicando, quem fez o uso, marcou nos exames 6 vezes mais testosterona do que quem não estava usando. Só que isso aí eu acho que é meio que óbvio, né? Todo mundo imaginava que o cara que está usando, ele vai marcar nos exames muito mais do que o cara que não está usando. Óbvio, beleza. Só que o que mais chamou a atenção foi que o grupo que usou e não treinou, ele teve muito mais resultados, ganhos muito mais expressivos do que o grupo que estava usando placebo, só que estava treinando. Ou seja, a rapaziada, mesmo treinando, não conseguiu bater o uso sem treino. Isso aí meio que joga por terra aquele argumento que a gente ouve o cara falando, pô, você acha que é só usar a bomba e não fazer nada? De um ponto de vista científico, dependendo do físico que você gostaria de alcançar, meio que é só isso aí mesmo, cara. É só tomar e não fazer nada. Por mais absurdo que seja eu falar essa frase, meu Deus. Um dos primeiros sinais que os usuários novos relatam, né, é a sensação de ter superpoderes, o excesso de energia disponível que você, do nada você tem esse estoque. É como se você fosse um super saiyajin, cara, prestes a explodir de tanta energia que você tem armazenada. Mesmo que isso aí seja uma quase tudo, placebo, isso acontece. Só que antes das mudanças que a gente já falou, cara, fazer o uso de esteroides afeta uma série de outras coisas, como por exemplo, o seu humor, a sua energia, a sua disposição. Afeta inclusive na hora do chamego com a morena, cara. Dependendo de como você fizer o uso, você pode sentir um super-homem ou não, ou pode dar muito errado. Outra coisa que acontecia, cara, é que eu conseguia comer quantidades absurdas de comida e eu meio que era como se eu sentisse que o meu corpo fosse uma usina de calorias, porque tudo que entrava eu sentia aquela energia extra, o físico mais forte, a musculatura mais cheia. E aqui, cara, nesse caso agora, eu não encontrei nenhum assunto, na verdade nenhum estudo relacionado a isso que pudesse comprovar o que eu vou dizer nesse momento. Mas eu percebi que toda essa caloria, esse monte de caloria extra, eu sentia como se tivesse um estoque de energia disponível ali pra mim, cara. E por conta disso, as cargas na academia, no caso, eram muito maiores.
Me sentia muito mais forte, e não sei se por conta desse excesso de comida, mas parecia que era por conta desse monte de comida mais que eu comi, entendeu? E os treinos, cara, eram fortes, intensos, viu? Já no primeiro mês, eu percebia que eu conseguia levantar cargas muito maiores que eu levantava antes ali. Pode ser placebo? Beleza, mas aconteceu. E aí, falando de ganhos de massa muscular, né? Tem uns estudos que mostram que os naturais, eles conseguem ganhar na sua vida inteira até 18 quilos de massa muscular. Sendo que quem faz o uso de esteroides, quem faz o uso do suco, triplica esse valor, cara. E uma das coisas que me fizeram iniciar o uso é que depois de um certo tempo, eu não conseguia enxergar nenhuma mudança significativa no meu físico. Eu conseguia perceber uma mudança de aumento de peso, aumento de volume, nada melhor em qualidade. Quando eu começava a secar, eu percebia que eu perdia muito volume e a qualidade não ficava tão qualidade assim. E para que eu alcançasse um nível maior, eu precisaria ficar um maior tempo em contas, talvez 6 meses. Eu fazia pelo menos 3 meses e eu não via aquela diferença toda. E eu mudava, cara, mudava estímulo, fazia uma série de técnicas diferentes, não conseguia ver aquela mudança drástica. Por isso eu optei por usar. E até porque eu já queria iniciar a vida de campeonatos. Na verdade, o ponto principal que me fez iniciar o uso é que eu precisava evoluir mais para competir. Eu lembro que um dos maiores medos dos iniciantes, antes de iniciar o uso, né, era o medo de ficar broxa. Cara, isso é uma dúvida muito recorrente e não é bem por aí. Eu vou te explicar o que acontece. O que acontece, isso aí eu pude reparar, não demorou muito tempo, na verdade, para acontecer, é que as suas bolas, seus testículos, eles meio que param de crescer, eles encolhem. Encolhem ao ponto de ficar do tamanho de um amendoim. Mas por que isso? Porque como você está usando testosterona agora sintética, o seu corpo ele entende que ele não precisa produzir. E onde é produzida a testosterona no nosso corpo? Primariamente nos nossos testículos, né? Por conta disso, eles acabam encolhendo, diminuindo. Mas isso tem a ver exclusivamente só com as bolas, tá? Fica tranquilo que o jubileu não sofre esse efeito. E aí o que acontece em relação ao medo do cara ficar broxa é porque, enquanto você está fazendo uso, na verdade, quando você suspende o uso, até que os seus hormônios eles se autorregulem, a sua produção volte ao normal, demora um tempo. Então você fica com a libido meio zoada ali, né? O que dificulta, às vezes, para você chegar lá no ponto ápice e, às vezes, até desenvolver uma atividade sexual ali com qualidade, vamos colocar assim. Mas, como eu falei, isso é um colateral completamente temporário e ele acontece normalmente quando você interrompe o uso. Durante, cara, tu fica igual o super-homem, meu amigo. Confia. Só que as pessoas se preocupam muito com os efeitos de curto prazo. Por exemplo, a acne, a queda de cabelo, esses efeitos um pouco mais visíveis. Sendo que, na verdade, deveriam se preocupar com os efeitos de longo prazo. Tem alguns efeitos que são meio que, vamos considerar, permanentes, mesmo que você tenha feito só um ciclinho, cara. Por exemplo, ó, talvez você não saiba disso, mas existe a grande possibilidade de você, mesmo fazendo uso certinho, usando as quantidades corretas, fazendo tudo correto, tudo certinho, que você não consiga alcançar os resultados que você está esperando. E nesse caso aqui, não é nem que a barra esteja muito alta, cara. É que simplesmente algumas pessoas respondem de forma diferente. Eu mesmo já vi, cara, cansei de ver amigos que treinam junto, têm a mesma faixa etária de idade, que começaram a usar as mesmas coisas e que não evoluíram igual, que simplesmente teve uma evolução muito maior, enquanto o outro, coitado, teve só praticamente colaterais, e era nítido isso. Teve um estudo que mostrou isso aí. Teve um estudo que pegou 2 grupos, começou a fazer aplicações neles de 500 mg de texto por semana e começou a fazer os exames, comparar tudo certinho. O que aconteceu no final das contas foi que um dos grupos teve, cara, ganhos absurdos, triplicaram a sua texto no final das contas. Enquanto o outro, não. Alguns indivíduos do outro grupo apresentaram quase que nenhuma alteração no seu eixo hormonal. Isso comprova que pessoas reagem de forma diferente a esteroides, respondem de forma diferente. Ou seja, pessoas metabolizam esteroides de forma diferente. E isso também serve para os colaterais. Eu seria um péssimo exemplo, cara, para citar caso eu quisesse defender o uso consciente, porque eu nunca passei por nenhum evento assustador que me fizesse questionar ou reavaliar as minhas ações no fisiculturismo, por exemplo. Igual eu sei que algumas pessoas já passaram, como por exemplo, taquicardia, hiperventilar, o cara não conseguir respirar direito. Eu conheço várias pessoas que passaram por esse processo. Os meus colaterais, os mais perceptivos, eles normalmente giravam em torno de humor. E não é nem, cara, que eu ficava estressado o tempo inteiro. Não era bem por aí. Isso aí é importante fazer uma diferença. Era como se eu estivesse com o pavio mais curto, não estressado o tempo inteiro. Então as coisas estavam normais e do nada, cara, aconteceu algum evento, alguma coisa, que me vinha uma carga de estresse monstruosa, cara. Eu sentia aquela raiva, aquela coisa dentro de mim que você consegue perceber que não é sua. E aí você só precisa se esforçar bastante para controlar, para que você não seja um babaca dentro da sociedade, né? Só que esses altos e baixos, essas constantes alterações de humor, cara, me pegavam demais, velho, me deixavam muito ferrado. Só que assim,
nunca me assustou também. O que mais me assustou e sempre me assustou no final das contas eram os colaterais relacionados ao coração e ao cérebro. Esse aí me assustam até hoje. E aqui finalmente entra o aviso que eu acho que eu poderia dar pra você, cara. O uso só vale mesmo caso você queira competir, caso você queira viver disso, caso você queira experienciar algo que seja mais pela parte profissional, que você queira, sei lá, que você decida isso pra sua vida mesmo. Porque o uso só pela estética, no final das contas, por mais que a gente consiga dar voltas e voltas, criando argumentos e argumentos, só por estética, não se justifica. Só que eu entendo também a sua vontade de mudar o seu shape e o tanto que é frustrante você ficar mó tempão se esforçando e você vê que não tem mudança nenhuma. E eu posso te ajudar com isso, cara, porque por menos de R$100 você pode fazer parte do meu time de consultoria. Lá você terá acesso a um protocolo de dieta, de treino completamente personalizado para você, o que já é, cara, uma mão na roda, porque consultorias aí cobram R$350, R$400 para entregar um atendimento premium desse, sem contar que você ganha também acesso à plataforma do time. E lá, cara, tem muitas coisas, tem muito benefício que você ganha também só por estar no time, além de você ter contato diretamente comigo, porque eu estaria avaliando diretamente a sua evolução, mandando mensagens para você, e para você participar, para você pegar sua vaga, garantir a sua vaga, o link tá aqui no comentário fixado, beleza? Eu tô falando que as vagas são limitadas e você vai falar, isso aqui é pelo anúncio. Não é pelo anúncio. As vagas realmente são limitadas, então se você tiver vontade de trabalhar comigo, cara, corre ali, clica, porque eu voltei, as vagas eu abri não faz muito tempo e já estão próximas de se esgotar, beleza? Não tô te vendendo cursinho, esse é realmente o plano de consultoria que tem lá, e daqui pra frente você me verá falar muito disso, cara, porque agora o batalhão apresentará muita evolução e eu vou trazer isso pra vocês aqui, beleza? E você gostou do vídeo, cara? Comenta a sua opinião aqui embaixo, eu quero saber como é que foi lá a sua primeira aplicação, beleza? Se foi contigo igual foi pra mim. Vejo vocês no próximo vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, esmaga o gostei se não esmagou até agora, e eu espero de verdade, cara, que eu tenha feito diferença no seu dia da mesma forma que saiba, você fez diferença no meu ficando aqui até o final. Valeu, falou e fui!